Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 3. Retratista de cavalos na Swinging London. Continuação. Juan insistiu muito, desde o nosso primeiro encontro, que eu ficasse no seu pied-à-terre em Earl's Court, sempre que fosse a Londres. Ele o usava pouco, porque passava a maior parte do tempo em Newmarket, transferindo equinos da realidade para as telas. Seria um favor se eu arejasse o apartamento de vez em quando. Se estivéssemos ao mesmo tempo em Londres, também não haveria problema, porque ele podia dormir na casa de Miss Stutbar. Ainda tinha o seu quarto. Ou, em último caso, instalar uma cama dobrável no último dormitório do pied-à-terre. Insistiu tanto que, afinal, aceitei. Como não admitiu que ele pagasse 1 centavo de aluguel, sempre tentava compensar, trazendo de Paris uma boa garrafa de Bordeaux, uns queijos camembert ou brie e umas latinhas de pâté de foie, que faziam seus olhos brilharem. Juan agora era um hippie que não seguia dietas nem acreditava no vegetarianismo. Eu adorei Earl's Court. Fiquei apaixonado pela sua fauna. O bairro cheirava a juventude, música, vida sem antolhos nem cálculos, grandes doses de ingenuidade, vontade de aproveitar o dia, rejeição da moral e dos valores convencionais em busca de um prazer que excluía os velhos mitos burgueses da felicidade. O dinheiro, o poder, a família, a posição ou o sucesso social. E se encontrava nas formas mais simples e passivas de existência. A música, os paraísos artificiais, a promiscuidade e um desinteresse absoluto por todos os outros problemas que atingiam a sociedade. Com seu hedonismo tranquilo, pacífico, os hippies não faziam mal a ninguém, tampouco se metiam a apóstolos. Não queriam convencer nem recrutar a população com que tinham rompido para levar sua vida alternativa. Só queriam que os deixassem em paz, absortos em seu egoísmo frugal e seu sonho psicodélico. Eu sabia que nunca seria um deles porque, apesar de me considerar uma pessoa bastante livre de preconceitos, jamais me sentiria à vontade deixando crescer o cabelo até os ombros, ou me vestindo com capas, colares e blusões furta-cor, nem participando de escaramuças sexuais coletivas. Mas tinha uma grande simpatia e até uma inveja melancólica por aqueles garotos e garotas entregues sem a menor apreensão ao confuso idealismo que os guiava, sem imaginar os riscos que corriam com tudo aquilo. Nessa época, mas não por muito tempo mais, os funcionários dos bancos, companhias de seguros e financeiras da City ainda usavam o tradicional traje de calça listrada, paletó preto, chapéu coco e o infalível guarda-chuva preto no braço. Mas nas ruelas de Earl's Court, com casas de 2 ou 3 andares e jardinzinhos na frente e nos fundos, as pessoas se vestiam como se fosse a um baile à fantasia, ou até esfarrapadas, muitas vezes descalços, porém com um aguçado senso estético, destacando o berrante, o exótico, o diferente, sempre com toques de traquinagem e bom humor. Eu era fascinado pela minha vizinha, Marina, uma colombiana que estudava dança em Londres. Tinha um hamster que fugia constantemente para o pied-à-terre de Juan e me dava tremendos sustos, porque gostava de subir na minha cama e me aboletar entre os lençóis. Marina, mesmo vivendo com um dinheiro curto e certamente com muito pouca roupa, raramente se vestia 2 vezes da mesma maneira. Um dia, aparecia com um enorme macacão de palhaço e um capuz na cabeça, e no dia seguinte com uma mini saia que praticamente não deixava nenhum segredo do seu corpo entregue à fantasia dos passantes. Um dia,
encontrei-a na estação de Urskert, andando em cima de umas pernas de pau e com a cara desfigurada pela Union Jack, a bandeira britânica, pintada de orelha a orelha. Muitos hippies, talvez a maioria, vinham das classes média ou alta, e sua rebelião era familiar, dirigida contra a vida cheia de regras dos pais, contra tudo aquilo que consideravam a hipocrisia dos seus costumes puritanos e as fachadas sociais que disfarçavam seu egoísmo, espírito de isolamento e falta de imaginação. Eles eram extremamente simpáticos com seu pacifismo, seu naturismo, seu vegetarianismo, a esforçada busca de uma vida espiritual que desse transcendência à sua rejeição de um mundo materialista e corroído por preconceitos classistas, sociais e sexuais, do qual não queriam nem saber. Mas tudo aquilo era anárquico, espontâneo, sem centro nem direção, sequer ideias, porque os hippies, pelo menos os que conheci e observei de perto, embora se identificassem com a poesia dos beatniks, Allen Ginsberg recitou seus poemas, cantou e dançou música indiana em plena Trafalgar Square, diante de milhares de jovens. Na verdade, liam bem pouco, ou não liam nada. Sua filosofia não se baseava no pensamento e na razão, mas sim nos sentimentos, no feeling. Certa manhã, eu estava no pied-à-terre de Rouen, dedicado à prosaica tarefa de passar umas camisas e cuecas que tinha acabado de lavar na laundromat de Urskert, quando bateram na porta. Abri e me deparei com meia dúzia de garotos de cabeças raspadas, usando botas de soldado, calças curtas e casacos de couro estilo militar. Alguns deles com cruzes e medalhas de guerra no peito. Perguntaram pelo pub Swag and Tales, que ficava na virada da esquina. Foram os primeiros skinhead que vi. Desde então, essas turmas começaram a aparecer de vez em quando no bairro, às vezes armados de porretes, e os benignos hippies, que haviam estendido suas mantas na calçada para vender quinquilharias artesanais, precisavam sair dali voando, alguns com os filhos nos braços, porque os skinheads tinham um ódio feroz deles. Não era ódio apenas no seu modo de vida, mas também classista, porque esses valentões, brincando de ser os novos SS do século XX, vinham de setores operários e marginais e encarnavam seu próprio tipo de rebelião. Eles se tornaram tropas de choque de um partido minúsculo, The National Front, racista, que pedia a expulsão dos negros da Inglaterra. Seu ídolo era Enoch Powell, um parlamentar conservador que, num discurso que fez rebuliço, profetizou de maneira apocalíptica que correriam rios de sangue na Grã-Bretanha se a imigração não fosse reprimida. A aparição dos cabeças raspadas criou certa tensão e houve alguns atos de violência no bairro, mas isolados. Para mim, porém, todas aquelas curtas permanências em Urskert foram muito agradáveis. Até o tio Ataúfo notou. Nós nos escrevíamos com certa frequência. Eu lhe contava meus descobrimentos londrinos e ele se queixava dos desastres econômicos que a ditadura do general Velasco Alvarado estava começando a causar no Peru. Numa de suas cartas, disse: "Vejo que já está passando muito bem em Londres, que essa cidade deixa você mais feliz." O bairro tinha sido invadido por pequenos cafés e restaurantes vegetarianos e casas de chá, onde se ofereciam todas as variedades da Índia, servida por garotas e garotos hippies que preparavam eles mesmos essas perfumadas infusões à vista do freguês. O desprezo dos hippies pelo mundo industrial os levou a ressuscitar o artesanato em todas as suas formas e a mitificar o trabalho manual. Teciam bolsas, confeccionavam sandálias, brincos, colares, túnicas, turbantes, penduricalhos.
Eu adorava me sentar nesses lugares e ler, como fazia nos bistrôs de Paris. Como era diferente o ambiente em cada um deles. Principalmente numa garagem com 4 mesinhas onde trabalhava a Annette, uma garota francesa com uma trança comprida e pés muito bonitos, com quem costumava ter longas conversas sobre as diferenças entre o yoga asanas e o yoga pranayama, de que ela parecia saber tudo e eu nada. O pied-à-terre de Juan era minúsculo, alegre e acolhedor. Ficava no térreo de uma casa de 2 andares, dividida e subdividida em pequenos apartamentos, e consistia em um quarto, um banheirinho e um fogão embutido. O aposento era amplo, com 2 janelas que davam uma boa ventilação e uma excelente vista para Phil Beach Gardens, uma ruela em forma de meia-lua, e para um jardim interno, que a falta de cuidado tinha transformado num bosque hirsuto. Durante algum tempo, nesse jardim houve uma barraca Sioux, onde morava um casal de hippies com 2 crianças ainda engatinhando. Ela vinha ao pied-à-terre esquentar as mamadeiras e me ensinava uma forma de respiração, prendendo o ar e passando-o por todo o corpo que, dizia muito séria, dissolvia todas as tendências belicosas do instinto humano. Além da cama, o quarto tinha uma grande mesa cheia de objetos estranhos, comprados por Juan Barreto em Portobello Road, e, nas paredes, inúmeras gravuras, algumas imagens do Peru, o inevitável Machu Picchu em algum lugar privilegiado, e fotos de Juan com diversas pessoas e em lugares diferentes. Num monte de caixas, guardava livros e revistas. Viam-se também alguns livros numa estante. Porém, o que mais havia por ali eram discos, uma bela coleção de rock and roll e música pop, inglesa e americana, em volta de uma radiovitrola de primeira qualidade. Um dia, eu estava olhando as fotografias de Juan pela 3ª ou 4ª vez. A mais divertida era uma cena, no paraíso equino de Newmarket, em que meu amigo aparecia montado num puro sangue de magnífica silhueta e coroado com uma ferradura de flores de acanto, puxado pelas rédeas por um jockey e um senhor elegante, sem dúvida o proprietário, ambos rindo do pobre cavaleiro que parecia bastante inseguro em cima daquele Pégaso. E uma das fotos chamou minha atenção. Tirada no meio de uma festa, mostrava pessoas risonhas olhando para a câmera. 3 ou 4 casais, muito bem vestidos e com taças nas mãos. O quê? Mera semelhança. Voltei a esquadrinhar a foto e descartei a ideia. Nesse mesmo dia regressei a Paris. Nos meses que passei longe de Londres, aquela suspeita ficou me rondando, até se tornar uma ideia fixa. Pode ser que a ex-chilenita, a ex-guerrilheira, a ex-Madame Arnaud estivesse agora em Newmarket? Perguntei muitas vezes, acariciando entre os dedos a escova Guerlain que ela tinha deixado em meu apartamento no último dia em que nos vimos, e que eu conservava como amuleto. Muito improvável, muita coincidência, muito tudo. Mas eu não conseguia arrancar a suspeita, a vontade da cabeça. Eu comecei a contar os dias para que um novo contrato me levasse de volta ao pied-à-terre de Earlskirk. Você a conhece? Juan se surpreendeu quando afinal lhe mostrei a foto e pude perguntar. É Miss Richardson, mulher desse sujeito tão flamboyant que está ali, meio escondido. De origem mexicana, eu acho. Fala um inglês muito engraçado. Você morreria de rir. Tem certeza de que a conhece? Não, não é a pessoa que eu pensava. Mas tinha absoluta certeza de que era ela. Aquela história do inglês muito engraçado e a origem mexicana me convenceram. Tinha de ser ela.
E, embora eu me houvesse dito muitas vezes, nos 4 anos que transcorreram desde que ela sumiu de Paris, que era melhor assim, porque aquela peruanita aventureira já tinha causado confusões demais na minha vida, quando soube que ela havia reaparecido numa nova encarnação da sua flexível identidade, a apenas 80 quilômetros de Londres, senti um desassossego, uma urgência irresistível de ir a Newmarket reencontrá-la. Passei muitas noites. Juan dormia na casa de Miss Stuttbar, totalmente em claro, num estado de ansiedade que fazia meu coração bater como numa taquicardia. Era possível que estivesse lá? Que aventuras, peripécias, temeridades a catapultaram até aquele enclave da sociedade mais exclusiva do mundo? Não tive coragem de fazer mais perguntas a Juan Barreto sobre Miss Richardson. Temia que, se confirmasse a identidade da nossa compatriota, ela se visse numa encrenca dos diabos. Se queria passar por mexicana e em Newmarket, devia ser por algum motivo escuso. Maquinei uma estratégia sinuosa, de maneira indireta, sem voltar a mencionar a mulher da fotografia. Eu tentaria fazer Juan levar-me para conhecer o tal Éden da hípica. Naquela longa noite de palpitações, insônia e mesmo uma violenta ereção, cheguei, por um momento, a ter um ataque de ciúmes do meu amigo. Imaginei que o retratista equino não só pintava olhos em Newmarket, mas também, em seus momentos de lazer, distraía as entediadas esposas dos donos de estábulos e, quem sabe, entre suas conquistas estaria a Miss Richardson. Por que Juan não tinha uma companheira estável, como tantos outros hippies? Nas festas a que ele me levava, quase sempre terminava desaparecendo com uma garota, às vezes até com 2. Mas, uma noite, fiquei bastante surpreso ao vê-lo acariciar e beijar a boca com um grande ímpeto um rapazinho ruivo, magro feito um canudo, que apertava nos braços com uma fúria amorosa. Espero que não tenha ficado chocado com o que viu, disse mais tarde, um tanto constrangido. Respondi que, aos meus 35 anos, nada mais me chocava no mundo, muito menos que seres humanos fizessem amor assim ou assado. Eu faço das 2 maneiras, e desse jeito sou feliz, cara, confessou relaxando. Acho que gosto mais de garotas que de garotos, mas, de qualquer maneira, não me apaixonaria nem por um nem por outro. O segredo da felicidade, ou pelo menos da tranquilidade, é saber separar sexo e amor. E, se possível, eliminar da vida o amor romântico, que é o que faz sofrer. Assim se vive mais sossegado e se aproveita mais, pode crer. Uma filosofia que a menina má teria assinado embaixo com todos os pontos e vírgulas, sem dúvida. Sempre a praticou. Acho que foi a única vez que falamos, ou melhor, ele falou, de coisas íntimas. Levava uma vida totalmente livre e promíscua, mas, ao mesmo tempo, tinha conservado o prurido tão comum entre os peruanos de evitar as confidências de caráter sexual e tocar no assunto sempre de maneira velada e indireta. Nossas conversas versavam principalmente sobre o longínquo Peru, de onde nos chegavam notícias cada vez mais desastrosas sobre as grandes nacionalizações de fazendas e empresas decretadas pela ditadura militar do general Velasco que, cada dia mais desmoralizadas, segundo as cartas do meu tio Ataúfo, iam nos fazer retroceder à Idade da Pedra. Dessa vez, Juan me confessou também que, enquanto em Londres aproveitava todas as oportunidades para aplacar seus apetites, já percebi, brinquei, em Newmarket se comportava como um rapaz puro, apesar de não lhe faltarem oportunidades de diversão. Mas não queria, por causa de alguma história de cama, comprometer o ganha-pão que lhe dera uma segurança e uma renda que nunca imaginara conseguir. Eu também tenho 35 anos e, você viu, essa idade aqui em Your Skirt é a velhice.
Era verdade. A juventude física e mental dos habitantes desse bairro londrino às vezes me fazia sentir pré-histórico. Exigiu um bom tempo e uma delicada teia de insinuações e perguntas, aparentemente anódinas, conseguir que Juan Barreto me levasse para conhecer Newmarket, o célebre lugar de Suffolk, que encarnava desde meados do século XVIII a paixão inglesa pelos puros sangues. Eu lhe fazia muitas perguntas. Como eram as pessoas de lá e as casas onde moravam, seus ritos e tradições, as relações entre proprietários, jockeys e treinadores, em que consistiam os leilões na Tattersall's, em que se pagavam somas extraordinárias pelos cavalos mais famosos, e como era possível que se leiloasse um cavalo por partes, como se fosse desmontável. Eu quase aplaudia tudo o que ele me contava. Que interessante, rapaz! Fazendo cara de entusiasmo. Que legal você conhecer por dentro um mundo assim, meu irmão. Afinal, deu resultado. Haveria um leilão de cavalos como encerramento da temporada, e logo a seguir um criador italiano casado com uma inglesa, o Signor Ariosti, oferecia um jantar em sua casa e convidou Juan. Meu amigo perguntou se podia levar um compatriota e ele disse que com todo prazer. Lembro como uma nebulosa daqueles 17 dias que tive de esperar até a data marcada. Com súbitos ataques de suor frio e exaltações de adolescente ao imaginar que ia ver a peruanita, e daquelas noites insones em que só fazia recriminar-me. Eu era um imbecil reincidente por ainda estar apaixonado por uma doida, uma aventureira, uma mulherzinha sem escrúpulos com quem nenhum homem, e muito menos eu, poderia manter uma relação estável sem acabar sendo pisoteado. Mas, nos intervalos desses solilóquios masoquistas, surgiam outros, de alegria e encantamento. Estaria muito mudada? Ainda tinha aquele jeitinho atrevido que tanto me atraía? Ou havia sido domesticada e anulada por viver no mundo estratificado dos cavaleiros ingleses? Quando tomamos o trem para Newmarket, teríamos de fazer baldeação na estação de Cambridge. Fui assaltado pela ideia de que tudo aquilo não passava de uma elucubração fantasiosa e que a tal Miss Richardson era, de fato, simplesmente uma senhora de origem mexicana. E vai ver que você passou todo esse tempo tocando uma punheta mental, Ricardito. A casa de campo de Juan Barreto, a 3 quilômetros de Newmarket, toda de madeira e de um só andar, cercada de salgueiro e hortênsias, parecia mais um ateliê de artista que uma residência, entulhada de latas de tinta, cavaletes, telas montadas em bastidores, cadernos de esboços e livros de arte, e também com muitos discos espalhados pelo chão, em torno de um fantástico equipamento de som. Juan tinha um Mini Minor, que nunca levava para Londres, e nessa tarde fomos dar uma volta em seu pequeno veículo em toda Newmarket, a misteriosa cidade dispersa, que praticamente não tinha centro. Ele me levou para conhecer o pernóstico Jockey Club e o Museu de Horse Racing. A verdadeira cidade não consistia num punhado de casas ao redor de Newmarket High Street, onde havia uma igreja, algumas lojas, uma ou outra lavanderia automática e uns poucos restaurantes. E sim, nas belas residências espalhadas pela Campina Rasa, com seus estábulos, cavalariças e pistas de treino, que Juan ia apontando, citando seus donos e donas e me contando casos sobre eles. Eu apenas ouvia. Toda a minha atenção estava concentrada nas pessoas que cruzávamos pelo caminho, na esperança de que entre elas aparecesse, de repente, a silhueta feminina que eu procurava. Não apareceu. Nem nesse passeio, nem no pequeno restaurante indiano que Juan me levou naquela noite para comer um curry tandoori. Tampouco no dia seguinte, no longo
interminável leilão de éguas e potrancas e cavalos de corrida e reprodutores em Tattersall's, realizado sob uma grande tenda de lona. Eu me chateei olimpicamente. Fiquei surpreso com o número de árabes que vi, muitos de Chilaba, disputando lance por lance e pagando, às vezes, somas astronômicas, que eu jamais imaginei que pudessem ser pagas por um quadrúpede. Nenhuma das muitas pessoas que Juan me apresentou durante o leilão e nos intervalos, em que todos tomavam champanhe e comiam arenque e conserva de cenoura e pepino em copos e pratos de papelão, pronunciou o nome que eu esperava, Mr. David Richardson. Mas, nessa mesma noite, assim que entramos na suntuosa mansão do Sr. Ariosti, senti que minha garganta ficava seca de repente e me doíam as unhas das mãos e dos pés. Lá estava ela, a menos de 10 metros, sentada no braço de um sofá com uma taça na mão. Olhou para mim como se nunca me tivesse visto na vida. Antes que eu pudesse lhe dirigir a palavra ou me aproximar para beijar seu rosto, estendeu uma mão desinteressada e me cumprimentou em inglês como um perfeito estrangeiro. How do you do? E, sem me dar tempo de responder, virou as costas e mergulhou de novo no bate-papo com as pessoas que estavam à sua volta. Logo depois a ouvi contar, com o mais absoluto descaramento e num inglês aproximado, porém muito expressivo, que quando era criança, seu pai a levava todas as semanas à cidade do México, para assistir a um concerto ou uma ópera. Assim, lhe inculcou uma paixão precoce pela música clássica. Não havia mudado muito naqueles 4 anos. Tinha o mesmo porte esbelto, bem formado, com cintura estreita, pernas magrinhas, mas bem torneadas, e tornozelos finos e quebradiços de boneca. Parecia mais segura de si mesma e mais desembaraçada que antes, e balançava a cabeça ao final de cada frase com uma displicência estudada. Tinha clareado um pouco o cabelo, agora mais comprido que em Paris e com umas ondas que eu não recordava. Sua maquiagem era mais simples e natural que o estilo carregado da Madame Arnaud. Estava com uma saia bastante curta, bem na moda, com os joelhos à mostra e uma blusinha decotada que exibia seus belos ombros lisos e sedosos e destacava seu pescoço, gracioso, pistilo rodeado por uma correntinha de prata com uma pedra preciosa, uma safira talvez, que com um movimento balançava travessa sobre a abertura onde assomavam seus seios empinadinhos. Divisei uma aliança no anular da sua mão esquerda, à maneira protestante. Teria se convertido à religião anglicana também? Mr. Richardson, a quem Juan me apresentou na sala contígua, era um sessentão exuberante, com uma camisa amarelo elétrico e um lenço da mesma cor que se derramava sobre seu elegantíssimo terno azul. Ébrio e eufórico, contava piadas sobre suas aventuras no Japão, que divertiam muito o círculo de convidados que o rodeava, ao mesmo tempo que ia enchendo as taças com uma garrafa de Dom Perignon que aparecia e reaparecia em suas mãos por artes de mágica. Juan me contou que ele era um homem muito rico e passava parte do ano fazendo negócios na Ásia, mas que o centro de sua vida era a paixão aristocrática por excelência, os cavalos. A centena de pessoas que se espalhavam pelos aposentos e a varanda da casa, diante da qual se abria um vasto jardim com uma piscina de azulejos iluminada, correspondia mais ou menos ao que Juan Barreto descrevera. Um mundo muito inglês, que havia integrado alguns forasteiros, como o dono da casa, o Sr. Ariosti, ou minha exótica compatriota disfarçada de mexicana, Miss Richardson. Todo mundo estava bastante bêbado.
e todos pareciam se conhecer bem e comunicar-se numa linguagem cifrada, cujo tema recorrente era a equitação. Em dado momento, quando consegui me sentar no grupo que rodeava Miss Richardson, entendi que várias daquelas pessoas, entre as quais a menina má e seu marido, tinham ido pouco antes a Dubai, no avião particular de um sheik árabe, para a inauguração de um hipódromo. Foram tratados como reis. Essa história de que os muçulmanos não bebem álcool, diziam, deve ser verdade para os muçulmanos pobres, mas os outros, os equitadores de Dubai, por exemplo, bebem e recebem seus hóspedes com os vinhos e o champanhe mais refinados da França. Apesar dos meus esforços, não consegui trocar uma palavra com Miss Richardson no decorrer daquela noite. Cada vez que, mantendo as aparências, eu me aproximava dela, imediatamente se afastava com o pretexto de cumprimentar alguém, ir ao buffet ou ao bar, ou então começava a cochichar com uma amiga. Tampouco consegui trocar um olhar com ela. Embora estivesse, sem a menor dúvida, perfeitamente consciente de que eu a perseguia com a vista o tempo todo, ela jamais ficava de frente para mim. Pelo contrário, sempre dava um jeito de me oferecer as costas ou o perfil. Era verdade o que Juan Barreto me havia dito. Seu inglês era primário e às vezes incompreensível, cheio de incorreções. Mas ela falava com tanto frescor e convicção, e com um sotaque latino-americano tão simpático, que acabava ficando gracioso, além de expressivo. Para preencher os vazios, acompanhava suas palavras com uma gesticulação incessante e uma série de trejeitos e expressões que eram um verdadeiro espetáculo de coquetismo. Charles, o sobrinho de Miss Studbar, era um rapaz encantador. Contou-me que, por culpa de Juan, tinha começado a ler uns livros de viajantes ingleses ao Peru e que estava planejando passar as férias em Cusco e fazer trekking até Machu Picchu. Pretendia convencer Juan a acompanhá-lo. Se eu quisesse me incorporar à aventura, welcome. Por volta das 2 da manhã, quando as pessoas começavam a se despedir do Sr. Ariosti, num súbito impulso, certamente incitado pelas numerosas taças de champanhe que já havia consumido, eu me afastei de um casal que me indagava sobre as minhas experiências como intérprete profissional, driblei meu amigo Juan Barreto pela 4ª ou 5ª vez naquela noite, queria me arrastar até a saleta para admirar o retrato de corpo inteiro que havia pintado de belicoso uma das estrelas do estábulo do dono da casa, e cruzei o salão em direção ao grupo em que estava Miss Richardson. Segurei-a com força pelo braço, sorrindo, e a obriguei a afastar-se das pessoas que a rodeavam. Olhou-me com uma expressão de desagrado que lhe torceu a boca e a ouvi dizer os primeiros palavrões desde que a conheci. "Solte-me, fucking beast", murmurou entre os dentes. "Solte-me, você vai me criar um problemão. Se não me telefonar, eu conto ao Miss Richardson que você é casada na França e procurada pela polícia na Suíça por ter limpado a conta secreta de Monsieur Arnaud." E deixei à sua mão um papelzinho com o telefone do pied-à-terre de Juan, em Earnscourt. Após um instante de espanto e mudez, sua carinha chegou a fazer um espasmo. Deu uma gargalhada, arregalando os olhos. "Oh, my God! You are learning, bom menino!" exclamou, repondo-se da surpresa num tom de aprovação profissional. Deu meia volta e regressou para o grupinho do qual eu a havia tirado.